É tempo de semear, é tempo de semear, é tempo de semear. Sim, a palavra de Deus pregar, sim, a palavra de Deus ensinar, sim, a palavra de Deus cantar. Glória a Deus, seja bendito o nome do Senhor, nosso Deus, o Criador dos céus, da terra, do mar e de tudo que neles há, nosso Criador, nosso Salvador, nosso Redentor. A Ele a glória para sempre, em o nome de Jesus. Estamos nesse momento abrindo mais um culto online para o lar. Nossa igreja, a primeira igreja batista da Enseada, se sente muito feliz em poder estar agora, nesse momento, nas casas, na celebração do nome do Senhor. Queremos que você separe esse tempo para adorar ao Senhor. A gente vai estar mais ou menos 1 hora juntos para adorarmos e celebrarmos o nome do nosso Deus. Coisas que a nossa alma ama fazer. Aquelas pessoas que o receberam como Jesus Cristo, como seu Senhor e Salvador. Nós queremos dar, portanto, as boas-vindas a vocês e queremos, desde já, colocarmos-nos diante do Senhor em oração. Queremos pedir a presença do Eterno em nossas vidas. Somos da primeira igreja batista da Enseada, no Guarujá, ali na Dom Pedro, a Avenida Dom Pedro, ali no Guarujá, bem próximo à UNAERP. Mas hoje nós estamos espalhados em muitas casas adorando ao Senhor. E você, como já disse, é um nosso convidado nesse tempo de adoração nas casas. Nós adoramos a Ti, Senhor, nosso Deus, nosso Pai. Queremos nesse momento declarar que nos reunimos em espírito na Tua presença em nome de Jesus Cristo, o Senhor, o nosso Salvador. Pedimos que o Senhor nos receba assim, através do sangue de Cristo derramado no Calvário ao nosso favor. Pai, em nome de Jesus Cristo, purifica nossas mentes, nossos corpos inteiros, Senhor, para adorarmos o Senhor. Rogamos que o Senhor possa fazer com que esse tempo de adoração seja um tempo vivido em espírito e em verdade. Fica com a gente, Senhor, em o nome de Jesus Cristo, Senhor, nós oramos. Amém. A irmã Cília vai estar lendo a palavra. A graça e paz, irmãos. Vou ler a passagem bíblica de 1 Coríntios 13. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa ou como o prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, mas não tiver amor, nada disso me valerá. O amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente, não guarda rancor. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino,
pensava como menino e raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei plenamente, da mesma forma como sou plenamente conhecido. Assim permanecem agora estes três: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Que Deus abençoe vocês. Louvar o Senhor, teu divinal amor veio me alcançar nos grandes rios da fé evangélica. Louvemos ao Senhor. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nesse momento estar em oração. Você pode fazer a sua oração aí na sua casa. Nós temos alguns motivos especiais de oração. Nós estamos orando pela Beth, cunhada de uma irmã nossa, da irmã Cida. Estamos orando pelo pastor, que é secretário, diretor executivo da nossa convenção, que está com suspeita de enfermidade, que tem assolado o nosso país e o mundo inteiro. E vamos orar para que as coisas retornem ao seu estado normal. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, neste momento de intercessão, Senhor, nós viemos buscar ao Senhor, nós invocamos o Senhor para aquelas pessoas que estão carentes da Tua manifestação, carentes do Teu poder, a começar em cada um dos nossos queridos vizinhos. Deus poderoso, que nossas vidas e nossas casas possam expressar a glória do Teu nome, para que eles possam também, ó Deus, em ouvir de nós esta tão grande mensagem de salvação. Oramos ao Senhor pelas autoridades constituídas do nosso país,
desde os presidentes, governadores, secretários, ministros e os nossos vereadores também, Senhor, de nossa cidade. Pai, em nome de Jesus, dá a eles sabedoria, dá a eles, Senhor Deus, compaixão por esse povo tão sofrido, Senhor. Pai, que no nome de Jesus haja sabedoria na mente, no coração, e que o Senhor possa impedir que o diabo propague mais ainda destruição na vida dessas pessoas, Senhor, para que haja paz em nossas cidades, para que a justiça possa correr em nossas cidades, nas nossas ruas, em nossas casas, em nossas instituições. Deus abençoe a Elizabeth, Senhor. Tem misericórdia dela. Restaure a saúde de Elizabeth também, Senhor. Pai, pedimos pelo nosso diretor executivo, da nossa convenção, Senhor, que o Senhor o restabeleça. Pedimos também, ó Deus, pela família do pastor Alípio, ó Deus, que perdeu a sua mamãe, que o Senhor conforte, console o coração dos entes queridos, Senhor. Pai amado, fica com as tuas igrejas espalhadas em toda a face da terra, e nós louvamos ao Senhor. Muitos templos estão com portas fechadas provisoriamente, mas a tua palavra não está de portas fechadas e nunca estará. Atenda, Senhor, nossas orações que fazemos a Ti, em o nome de Jesus Cristo, o Teu Filho, o que vive e reina para sempre. Amém. Graça e paz, meus queridos irmãos, é um prazer, é uma grande alegria podermos estarmos juntos nesse momento, não fisicamente, evidentemente, mas em espírito, no mesmo propósito diante de Deus, que é a prestar o nosso culto de adoração ao Senhor em conjunto. Esse é o nosso sexto culto online para o lar. Temos desenvolvido uma temática para esse ano de 2020 com o seguinte tema: é tempo de semear. E como subtema para esta mensagem, eu tenho a seguinte temática: semeando a palavra do perfeito amor, baseado em 1 João, capítulo 4, versículo de número 18, que eu destaco a parte B deste versículo, que diz: o perfeito amor lança fora todo o medo. Bem, esta mensagem que fala sobre o perfeito amor, ela está subdividida em 4 grandes blocos. Grande em sua extensão, mas eu quero que seja poderosa na sua vida, como tem sido na minha também. O primeiro bloco é o encontro, ou seja, as prerrogativas pessoais que um semeador da palavra precisa ter antes de começar a fazer a obra. O segundo bloco é o Espírito Santo, ou seja, a capacitação sobrenatural dada por Deus ao semeador e a sua interação com o mesmo. Em terceiro lugar, a fé. Tendo como pano de fundo as 2 primeiras reflexões, abordaremos a sensibilidade para a identificação do coração propício para a semeadura da palavra do perfeito amor. E quarto e último lugar, a última mensagem dessa série Perfeito Amor, o amor, evidentemente, ou seja, o aperfeiçoamento em amor que o semeador precisa ter para semear a palavra do perfeito amor. Quero convidar, portanto, a você a me acompanhar na leitura bíblica, que farei e me servirá de pano de fundo para o suporte primordial desta mensagem. Como já disse, está em 1 João, capítulo 4, versículo de número 18. 1 João, capítulo 4, versículo de número 18, está escrito: no amor não há temor, antes o perfeito amor
lança fora todo medo, porque o medo tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Falar deste tema, amor, e mais ainda dele em sua perfeição, é realmente algo desafiador. Então, ainda mais descomunal na perspectiva humana, pecadora, limitada, imperfeita, discorrer sobre o mesmo, ou pelo menos citá-lo. Porém, o trecho citado de 1 João, capítulo 4, versículo 18, a parte B, o coloca em oposição ao medo, que subjacentemente é um sentimento humano, o medo, ainda que outros seres viventes também o possam também tê-lo. Bem, se esse amor cura o medo, cuida-se, portanto, que ele, o amor, seja um sentimento, um comportamento possível ao homem. Apesar de nossas limitações, então podemos ter ou ser possuído por esse perfeito amor. Por outro lado, também, pode haver algum questionamento ou desconfiança sobre a pessoa do semeador. É possível uma pessoa, por exemplo, ser conhecedora da palavra de Deus e não ser uma pessoa que ame, ou muito menos ainda, ter esse perfeito amor? Bem, de antemão, cuida-se que não seja uma produção humana o perfeito amor. Se partirmos da afirmação bíblica de que Deus fala através do profeta Isaías, porque o Senhor disse, está escrito, pois este povo se aproxima de mim e com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim e o seu temor para comigo consiste em mandamento de homens em que foi instruído. Isaías, capítulo de número 29, versículo 13. Afirmo, portanto, que uma pessoa realmente pode conhecer muito bem as Escrituras e não ter qualquer tipo de amor, muito menos ainda que seja o perfeito. Isso também fica bem implícito na conjugação da síntese do mandamento divino que diz amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Assim como o apóstolo João assim declarou. Se alguém diz, eu amo a Deus e odeia seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a quem viu, como pode amar a Deus a quem não viu? 1 João, capítulo 4, versículo 20. Bem, se você conhece alguém que sabe muito bem de Bíblia e não tem nada de amistoso com qualquer pessoa, principalmente com os da sua casa, sabe que, infelizmente, sim, é possível conhecer profundamente as Escrituras sagradas e não amar. Então, por que semear a palavra para produzir amor, se apenas o conhecimento dela não seja garantia que a mesma proporcionará a existência do amor no homem? Respondo isso com a parábola do semeador, lembra dela? Esta parábola demonstra que sempre a palavra, quando lançada, chega de qualquer forma ao seu destino. Algumas chegam a produzir alguma coisa, mas logo, ou por influência satânica, ou mesmo de perda de direção, de escolha pessoal, não mais surte efeito objetivado na semeadura. Porém, diz o texto, diz a parábola, uma caiu em bom solo, em boa terra, aí ela germinou e deu muitos frutos. Entretanto, quero ressaltar que o bom solo em si mesmo não é suficiente para produzir o amor perfeito. Ou mesmo o amor, mas é a palavra, a semente, nela plantada, ou melhor, nele plantado,
que interagindo com este solo vai produzir o amor, o perfeito amor. Daí então, sim, afirma o semeador, ainda que imperfeito que seja, deve semear a palavra, que é perfeita, e não ele. Então, antes do solo, terra, é o semeador, o instrumento fundamental para a semeadura da palavra que produz no coração do homem o perfeito amor. A investigação bíblica aqui nesta reflexão se impõe em buscar o caminho, a trajetória que o semeador fará para identificar o solo propício para se semear a palavra. E desde já lhes afirmo que não vai aqui nenhuma indicação para a predestinação, mas sim de encontrar o coração que no seu exercício do livre-arbítrio queira de verdade aquela escatológica, ser salvo e permanecer em Deus. Uma questão outra que se levanta aqui é o que prova que a palavra de Deus é detentora exclusiva do poder de gerar no indivíduo este amor. Respondo: Deus é amor. Ele é a palavra encarnada na pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Voltando então à busca, nosso propósito impõe-se em pensar de que como devemos, enquanto pessoas imperfeitas, semear algo que seja perfeito e gere, portanto, esse perfeito amor. Permita-me uma ilustração para dar mais luz àquilo que pretendo lhe dizer. Ilustração. Um certo escultor desejava construir um sino em madeira maciça. Então ele entrou floresta adentro à procura de uma árvore que fosse ideal para essa obra sonhada. E depois de horas e horas e horas, já cansado, voltando para sua casa sem ter nada em mãos, ou pelo menos já vislumbrado, e ainda dentro da floresta, levantou a cabeça e viu o sino numa árvore. Eureka! Nos encontramos. É nessa perspectiva, ainda que mais elevada, que eu gostaria que vocês me acompanhassem agora sim para esta reflexão na leitura bíblica de Isaías capítulo 6, versículo de 1 a 8. Isaías capítulo 6, de 1 a 8, projetado. Diz assim: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam os seus rostos, com 2 cobriam os seus pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais dos portais se moveram, e a voz que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Porém, um dos serafins voou para mim, trazendo na sua mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. E com a brasa tocou a minha boca e disse: Eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e expiado, apagado, ou pago, o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: A quem enviarei e quem há de ir por nós? Então disse eu: Eis-me aqui, envia-me a mim. Vida do semeador da palavra é uma vida de encontros. A atitude fundamental para quem deseja ser um semeador da palavra
do verdadeiro amor, em primeiro lugar, é ter um encontro com a glória de Deus. Diz assim o versículo 1 da parte B desse capítulo 6. Eu vi também o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E ainda lá, versos 5 e a parte E e F diz: e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Isaías começa a sua narrativa marcando a situação, o momento em que ele foi buscar a Deus no templo. E ele destaca no ano em que morreu o rei Uzias. Uzias foi um rei altamente admirado, não só por Isaías, mas pelos seus pares. Ele fez um reinado fabuloso. Tudo que Uzias fazia dava certo. Tipo Midas, tudo que ele coloca a mão vira boa coisa. Esse rei escolheu fazer a vontade de Deus ainda na sua adolescência, aos 16 anos de idade. A engenharia bélica estava, assim, à frente de todos da época, de todos os demais países e nações. A agricultura, a pecuária estava produzindo de vento em popa. Porém, a glória subiu à cabeça do rei e ele achou que podia fazer a obra que era uma exclusividade dos sacerdotes, conforme a lei de Moisés. E ao contrário de Isaías, que saiu do templo abençoado, Uzias saiu leproso e teve que viver o resto de sua vida sozinho. Que decepção, que tristeza. O grande Uzias morrendo à míngua. É nessa tristeza que Isaías vai buscar a Deus. E o próprio Deus, em sua manifestação gloriosa, mostra a Isaías, mostra aquele que seria profeta, que não é para a glória dos homens que ele deveria olhar ou buscar, mas sim para a glória, a sua glória, a glória de Deus. Não há semeador autêntico da palavra de Deus desde Moisés, Salomão, os profetas, os apóstolos, inclusive Paulo e tantos outros, tal como o primeiro mártir da fé cristã, Estevão, e os demais discípulos, que não tenha tido um encontro poderoso com Deus. Seja através de visão, ou de voz, ou de sonho, ou apenas de uma fala. Ver a glória de Deus aqui significa imediatamente ter um encontro com Ele. É estar possuído de convicção de que se está diante da presença do eterno e poderoso Deus. Isso se evidencia, assim vai se evidenciar num novo rumo para a sua própria vida, na sua razão de existir. Há pessoas que viram a glória de Deus, mas negaram-a em função da glória dos homens. Tiveram um encontro com Deus, mas negaram esse encontro, como está escrito em João capítulo 12, de 42 a 43, Jesus assim fala. Apesar de tudo, aliás, João escreve, apesar de tudo, até muitos dos principais creram nele, mas não o confessaram por causa dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. E observa, porque amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Há também pessoas que vivenciaram a glória de Deus, mas tal como Uzias quis a glória para si, estes se perderam no meio do caminho. Alguns deles pereceram, inclusive, em seus pecados. Por outro lado, também há aqueles que se fecharam totalmente em seus corações
para não ter um encontro com Deus, para não ver a glória de Deus. Porque isso implicaria em abrir mão das suas glórias pessoais, ou seja, de sexo, de dinheiro, de poder. Eles não querem abrir mão dessas glórias humanas. E fecham, portanto, seus corações. Lembro-me de um certo músico que dizia que não poderia aceitar a Jesus Cristo, ainda que cresce nele, porque isso implicaria em deixar os palcos. Ele amava o palco. Em outras palavras, ele amava a glória dos homens. Não abriu o coração. Pelo menos não verbalizou isso. Infelizmente, temos hoje aqueles que querem a glória de Deus, mas também querem ficar com a glória dos homens. É inconcebível. Não pode servir a dois senhores. Semeador, a glória é de Deus, entende? Não deixe o diabo te seduzir, lhe oferecendo essa duplicidade, ou mesmo a troca, tal como ele quis fazer com o nosso mestre lá no deserto. Está escrito: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, a outro não darei, nem o meu louvor às imagens de esculturas. Isaías capítulo 42, versículo de número 8. O segundo grande encontro que o semeador precisa ter como pré-requisito para ser um semeador da palavra do perfeito amor é o encontro com si mesmo. O versículo 5, a parte A, B, C, D e E, desse capítulo 6, diz assim: então disse eu, ai de mim, pois estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Não há coisa mais horrenda, mais terrível para nós mesmos do que imediatamente, ao ter o encontro com a glória de Deus, temos o encontro com a gente mesmo. Isso pode ser muito, muito doloroso. Isaías declara: ele queimou a minha boca, os meus lábios, com uma brasa viva do altar. Já tomou café quente, né? Doeu? Imagine brasa. É claro que isso é figurado para explicar a tamanha dor desse encontro. Queimar os lábios ou a boca carrega aqui uma gama de simbolismo. Porém, eu quero me deter apenas em seu significado imediato. Boca é o instrumento com seu aparato local que traz a palavra. E isso nos transporta para uma fala de Cristo, quando ele diz: do que o coração está cheio, disso a boca fala. Mateus capítulo 12, versículo de número 34. Reside na figura da boca aqui, então, toda a expressividade do que jaz no coração, no centro da personalidade humana. Tanto que o próprio autor diz assim: ai de mim, porque eu sou um homem de impuro lábios. Ter um encontro consigo diante de Deus abre a podridão da nossa alma, faz-nos deparar com os nossos fantasmas, ou melhor, nossos horrores. Lidar com coisas que moralmente e espiritualmente cheiram mal. Daí não queremos abrir essa caixa de Pandora. Tipo, deixa quieto. Melhor é viver na superfície da vida e ignorar esse câncer da alma. Aliás, pecado é mais do que câncer. É um vírus mortal, altamente contagioso, para o qual só existe um antídoto: o arrependimento na confissão de seus pecados diante do sangue de Cristo. O rei Davi, lembra
achava que depois de uma série de pecados cometidos, ele estava muito bem, estava na boa. Até o momento que a palavra do Senhor veio a ele através do profeta Natã. Então, a palavra o fez olhar para dentro de si mesmo. E ele reconhece e diz: transgredi. Assim ele se vê e declara isso no Salmo de número 51, versículo 1, versículo 2, e depois o 13. Tem misericórdia de mim, Senhor. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões. Segundo a multidão das tuas misericórdias, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E olha, semeador, e ele conclui: então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores a ti se converterão. Ao contrário dos que pensam ou que fogem desse encontro com Deus, a sua presença pode trazer realmente alguns constrangimentos internos. Porém, a podridão da alma é arrancada pelo poder perdoador de Deus para aquele que reconhece e se entristece e confessa os seus pecados diante de Deus. Ele traz limpeza, cura para a alma, paz com Deus e consigo mesmo. E disse o anjo da parte de Deus: a tua iniquidade foi tirada e expiado o teu pecado. Foi pago. O semeador da palavra do perfeito amor precisa antecipadamente ter um encontro com Deus, consigo, mesmo que isso lhe resulte em conhecer as suas mazelas, mas resultará em perdão de pecado. Em terceiro lugar, este semeador do perfeito amor precisa ter esse terceiro encontro, que é o encontro com o seu povo. Versículo 5 diz isso assim: e habito no meio de um povo de impuros lábios. O profeta, aqui vai se tornando profeta, ou semeador da palavra, declara implicitamente, ou explicitamente, como você quiser, que conhece o povo e sabe do qual ele faz parte também. Ele diz: eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Ele sabe quem é esse povo, porque ele vive no meio desse povo. O semeador do perfeito amor, portanto, antes de começar a obra, deve conhecer o povo para o qual a palavra de Deus haverá de ser dirigida. Não há como semear a palavra do amor sem viver no meio daqueles que precisam desse amor. Talvez seja essa uma das qualidades que Deus viu em Isaías para que o designasse para a semeadura da palavra para aquela gente. É nessa perspectiva máxima que temos o exemplo do próprio Deus, que na pessoa de Jesus Cristo deixa o seu trono, vem a este lugar. E Jesus ainda vive pelo menos uns 30 anos junto com o povo, antes de começar o seu ministério. Bem ao contrário dos sacerdotes, ele, o mestre, o nosso mestre, é o que vivia no meio dos pecadores. Porque, como ele dizia, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. Ser semeador da palavra do perfeito amor, então, é procurar viver no meio daqueles que precisam ser alcançados por esse amor.
Então, Deus lhe pergunta: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? O candidato a semeador se faz presente neste encontro. Eis-me aqui, envia-me a mim. Este tempo, meus queridos, Deus tem nos dado a oportunidade de avaliarmos em nosso modo de ser igreja, corpo de Cristo. Aquela que Deus tirou das trevas e trouxe para a sua maravilhosa luz de Cristo, a fim de que anunciássemos a virtude dele. Enquanto, pois, semeadores do perfeito amor, temos procurado viver no meio daqueles que precisam desse amor? Ou simplesmente vivemos uma vida sacerdotal, de contemplação? Parece que a última pergunta já tem a resposta em si mesmo. Queridos semeadores, o Senhor nos chama para vivermos continuamente no encontro com Ele, examinarmos os nossos caminhos a cada instante, sobretudo levar essa semente, que é a palavra de Deus, para aqueles que ainda não têm o perfeito amor. E que Deus nos ajude, e a graça dele seja maravilhosa sobre nós. Deus é eterno, em nome de Jesus, que esta palavra possa redundar em comportamento verdadeiro, de pessoas que busquem continuamente estar na tua presença, olhando sempre para dentro de si mesmo e, sobretudo, caminhando em direção aos perdidos. Nós oramos a Ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Amém.